tentar dar uma ideia do que é aplicar Data Science numa instituição financeira moderna. Vai ser uma apresentação um pouco densa, eu vou passar por várias coisas em pouco tempo. Se vocês tiverem alguma dúvida, no final vai ter um tempo, senão eu estou por aí e a gente pode bater um papo. O que eu vou falar? Primeiro eu vou ter que dar uma introdução sobre o Nubank, para poder dar o contexto sobre o qual nós montamos o time de Data Science, e depois eu vou entrar num exemplo prático de como é que a gente faz para ajustar limite de créditos. Passando pelas pessoas, pelos dados, pelos modelos que a gente usa, como é que a gente usa esses modelos em política e como é que a gente mantém isso sob controle. Então, um pouquinho sobre o Nubank. Chegamos em 1000 pessoas, temos mais ou menos 150 serviços em closure, acho que vocês viram na apresentação do Lucas. 21 modelos em produção, que são os modelos que a gente mantém mesmo, então esses modelos, alguns deles já estão na terceira, quarta versão. 140 profissionais da engenharia, 45 analistas de negócios e 16 data scientists. Acima de tudo, o Nubank é uma empresa de tecnologia, que por acaso tem um cartão de crédito. A gente oferece um produto gratuito, que é extremamente intensivo em capital. Então, é uma empresa que dá dinheiro grátis. Dinheiro grátis. E eu preciso ter capital para poder emprestar esse dinheiro para os nossos clientes. E esse limite de crédito ele vale para sempre. Se eu te dei 2 mil, 3 mil, 5 mil reais de limite de crédito, ele vai valer por muito tempo. E pior, para um time de Data Science, essas decisões elas demoram muito para serem validadas. Eu vou passar por isso mais para frente. E não tem margem para erro. Por quê? Essa é a nossa curva de crescimento de clientes. E ela é totalmente exponencial desde 2014. E essa curva ela ditou boa parte das nossas estratégias até hoje para o time de Data Science. Por quê? Porque a distribuição de dados que eu tenho para treinar o meu modelo ela é completamente diferente da distribuição de dados que eu tenho em produção, nos dados que virão para os meus sistemas. Por exemplo, o Nubank começou com uma startup pequenininha no sul e no sudeste, para um grupo específico de clientes, e agora, conforme ela vai expandindo para o resto do Brasil, eu tenho uma distribuição completamente diferente. O cliente lá de Tocantins era completamente diferente do pessoal aqui em São Paulo, mesmo tendo os dados muito parecidos quando você compra num birô de crédito. E, obviamente, eu não tenho histórico. Começou em 2014 com pouquíssimos clientes, foi aumentando, mas sempre que eu vou treinar um modelo, eu não tenho histórico. Então, isso gerou algumas complicações. Dado esse cenário, como é que a gente faz para ajustar limite de crédito? Qual é o problema que a gente está tentando resolver? Eu preciso dar para o meu cliente um limite de crédito que seja perfeito para ele. Se eu der um limite de crédito muito alto, eu estou exposto. Sei lá, 10 mil. A pessoa não vai usar, portanto, eu não vou receber por isso. E se ela for dar um calote no Nubank, ela vai dar um calote com esses 10 mil. Então, eu acabo ficando exposto se eu der um limite muito alto. E se eu der um limite muito baixo, eu vou deixar meu cliente triste, ele vai largar o cartão, e como é um cartão grátis, ele não vai cancelar, ele só vai colocar o cartão na gaveta. E, obviamente, eu estou tendo um custo de oportunidade, ou seja, o meu cliente poderia gastar 2, 3 mil no limite, mas eu dei 500 reais para ele. Portanto, eu não estou recebendo essa receita. Como é que a gente resolve esse problema? A gente usa esse loop aqui. Para os economistas e estatísticos, as setinhas elas indicam causalidade. Então, o que a gente fez? Separamos renda e dados. Renda mais para poder exemplificar para vocês. A renda ela vai causar um comportamento específico dentro das variáveis nos birôs de crédito. Por exemplo, o Serasa. O score que o Serasa vai te dar, ele é, obviamente, dependente dessa renda. Então, o Nubank pega esses dados, ele vai gerar 2 modelos. Um modelo de risco e um modelo de gasto previsto. Ambos esses modelos vão ter um efeito em cima do meu limite de crédito, que é onde fica a política. Eu vou passar sobre isso mais para frente. A minha política, mas, obviamente, os dados desse cliente vão causar quanto ele vai gastar no final das contas. E, obviamente, se o meu limite for muito baixo, ele vai desistir do cartão. E isso é um loop, mês a mês. Então, desde o momento em que o cliente pede um cartão, ele coloca o CPF dele, recebeu um convite, colocou um CPF, eu tenho 20 segundos para responder para ele se ele está aprovado ou não. Compro dados em diversas fontes, rodo meu modelo,
toma uma decisão de aprovação, toma uma decisão de limite de crédito. Essa decisão de limite de crédito vai causar um comportamento nesse cliente, isso vai entrar de volta no modelo e dar esse giro, né? Então, mês que vem eu vou tomar uma outra decisão, baseado nesse comportamento, roda os modelos de risco, roda o modelo de gasto de previsto, ajusta ou não o limite dele, tem um novo comportamento. Para quem conhece isso, sabe que tem um problema, porque o limite de crédito que eu vou dar para o meu cliente vai afetar os dados que eu vou ter para trabalhar no próximo mês, no próximo período. Exemplo, digamos que o meu modelo de gasto previsto falou, esse cliente vai gastar 10 mil reais nos próximos meses. Ele tem um alto potencial de gastos, mora em Pinheiros. Mas ele é extremamente arriscado, tem algumas coisas erradas com o perfil de risco dele. A minha política vai se alimentar desses dois, vai falar, eu vou dar 1.000 reais de limite para essa pessoa. Portanto, eu vou alterar a realidade e o meu modelo vai errar, meu modelo de gasto vai errar. O modelo ia falar 10 mil, eu dei 1.000 de limite, não tem como ele gastar 10 mil nos próximos meses. Quando eu colocar isso de volta no modelo e for treinar a segunda versão desse modelo, o meu modelo obviamente vai aprender que para esse tipo de cliente, ele não vai gastar 10 mil, ele vai gastar 1.000. Pronto, viesamos tudo. Então eu tenho um problema de ficar colocando vários modelos em produção e atualizando eles. E é isso que a gente tenta tratar no Nubank. A gente tem tentado tratar no Nubank ao longo do tempo. Como, né? Vou falar um pouco de pessoas. Quem são os data scientists do Nubank? Hoje nós somos 16 data scientists. Tem de tudo. Estatístico, físico, cientista da computação, engenheiro, economista, college dropout, tem de tudo. Nós atuamos basicamente em... Tem várias áreas que a gente atua dentro do Nubank, mas principalmente crédito, aprovação, limite, marketing, cobrança e atendimento ao cliente. Né? E que tipo de profissional nós buscamos? Alguém que tem algum portfólio de projetos, escreve um blog, faz análise, uma pessoa bem proativa. Alguém que possui experiência em machine learning ou que tenha uma boa participação no Kaggle. Uma medalha ou outra ajuda. Né? O pessoal do Nubank gosta muito do Kaggle e tem uma pegada bem legal de otimizar o máximo que dá dos nossos modelos. Né? E como é que nós estamos divididos? Eu acho que eu não preciso entrar em muito detalhe, mas é aquela estrutura meio parecida com a do Spotify. Nós temos as tribos, os chapters e os squads. Então tem tribo de crédito, cobrança, atendimento. Tem os chapters de engenharia, dos analistas, dos data scientists e diversos squads. O squad de aquisição de clientes, de valuation e de gestão de clientes. Né? E como é que os data scientists se distribuem no Nubank? Eles ficam espalhados em squads. Né? Então, nós temos um chapter, onde ficam lá 16 data scientists, só cada par de data scientists, ou um data scientist único, ele vai para um squad específico. Então, tem squads trabalhando com valuation, data scientists trabalhando com valuation, tem data scientists trabalhando com cobranças, com marketing. Né? Só que as habilidades desses data scientists, elas são comuns. Né? Todos eles têm que ter um grupo de habilidades, tem que saber colocar modelo em produção, tem que saber pegar dado no banco, tem que saber testar, tem que saber otimizar. Então, como é que a gente faz para juntar essas pessoas que estão separadas no dia a dia? Nós temos alguns rituais. Então, o primeiro deles é um stand-up, ele é semanal. Junta todo mundo, o que você está fazendo, o que você vai fazer, só para o pessoal ter uma noção dos problemas que nós estamos enfrentando. Nós temos uma reunião semanal, essa é mais séria, no sentido de que, traz aí o que você fez, apresenta o problema que você está tentando resolver, e aí o pessoal vai dar opinião. 16 data scientists na mesma reunião para dar opinião, 20 opiniões diferentes. Né? Nós temos um grupo de leitura de artigos, que é o happy hour mais nerd do mundo, que basicamente a gente pega um artigo, saiu um paper essa semana, vamos fazer uns testes aqui, vamos apresentar esse paper. Compra cerveja e cebolitos e apresenta para nós esse artigo. Uma vez eu levantei a mão, alguém gosta de cebolitos? Ninguém gosta de cebolitos, mas a gente continua comprando. Né? E nós temos um meetup que a gente roda dentro do Nubank. A gente tem muito orgulho desse meetup. É basicamente uma tentativa nossa de construir uma comunidade de data science aqui no Brasil. Eu não lembro se chegou em 6 mil, mas a última vez que eu olhei tinha 5 mil inscritos. A gente está começando a gravar os meetups agora, tem 6 vídeos. Né? E
Obviamente, se vocês tiverem alguma coisa legal, quiserem apresentar, vamos conversar, porque seria muito legal ter pessoas com experiências diferentes apresentando nesse meetup. Né? E aí, quando não tem ninguém, a gente põe alguém do Nubank para tapar o buraco. Né? O que a gente tem feito lá? Né? Obviamente, diversos modelos de risco e de crédito, modelos de comportamento, gasto, como é que a gente vai cobrar os clientes? Poxa, é uma situação chata, o cliente está devendo para a gente, eu preciso cobrar ele. Muitos deles não vão nem ser meu cliente daqui um tempo, né? Mas eu preciso fazer essa ligação. Eu não sei se vocês foram cobrados alguma vez na vida de vocês pelo telefone, mas é uma experiência horrível. Eles têm um sistema, um autodialer, que fica ligando. Quando a pessoa atende o celular, ele vai conectar você com alguém para fazer a cobrança. Se não tem ninguém para fazer a cobrança, a ligação cai. Então você fica recebendo ligações de um número desconhecido, que vão te cobrar, e a ligação ainda cai. Então o que a gente tem? A gente tem um modelo que vai tentar calcular qual a taxa de ligação que está sendo atendida para os nossos clientes, qual a taxa de ocupação que eu tenho dos meus atendentes, para tentar manter, então eu quero otimizar, obviamente, o número de ligações atendidas, mas eu quero manter um threshold que a gente chama de nuisance, sei lá, traduzir como pentelhar. Eu quero pentelhar pouco os meus clientes, né, num nível baixo, sei lá, 2%, 1% de ligações caídas. A gente também tem modelo de suporte, de atendimento ao cliente. Então, eu olho para todo o seu contexto, tudo que você fez, tudo que você já produziu de informação até hoje. Antes de você ter um problema, eu já tento fazer uma previsão do problema que você possa ter. Quando você entrar no chat do aplicativo, o FAQ vai se ajustar para tentar responder a questão antes de você perguntar. Assim, obviamente, eu consigo defletir, eu consigo empurrar esse atendimento para a máquina. Além disso, eu uso esse modelo para poder distribuir as pessoas em áreas específicas. Dessa forma, em vez de ser DISC 1 para problemas com o seu cartão, DISC 2 para isso, agora digite seu CPF, eu te mando para a pessoa certa que vai te atender. Né? Tem modelo de resposta automática, modelo de marketing, modelo para mandar o chat para a pessoa correta, modelo de fraude e muitos outros. Né? E como é que a gente monta esses modelos? Né? Esse é um slide que o nosso CTO apresentava em 2014. Né? E esse era o plano do Nubank quando ele foi criado. Eu não sei se vocês viram a apresentação do Lucas, mas aqueles lá são os microserviços, e os microserviços apontam via Datomic para Science. Né? Qual que foram as escolhas tecnológicas entre 14 e 16? Você tinha o Datomic, Clojure e Python. Né? Então o banco de dados era o Datomic e usava Clojure. Então ele é maravilhoso para o pessoal que trabalha com Data Science. Por quê? Porque ele é como se fosse o GitHub para os seus dados. Eu consigo tirar uma fotografia do meu banco no momento que eu quiser e dar um replay nesses dados para poder treinar o meu modelo. Então eu consigo treinar um modelo e eu consigo validar ele no tempo, como se eu estivesse efetivamente colocando ele em produção. Então ele é muito legal. Né? Só que eu preciso escrever query enclosure. Eu não conhecia um data scientist que conseguia fazer query enclosure antes. E até hoje eu não conheço. É tanto colchete. Você vai debugar o código, você fica enfiando colchete e era muito ruim. Mas funcionava. Né? E, obviamente, Python. Então, modelos de análise eram feitos em Python. A gente tem bastante autonomia lá, então tem o pessoal que prefere usar um PyCharm, por exemplo, outros usam um notebook. A análise ad hoc geralmente é feita no notebook. E todo modelo na prática era um modelo online. Né, nessa situação. Só que aí, lá em comecinho de 2016, foi mais ou menos a época que eu entrei no Nubank, a gente começou a perceber que esse modelo não estava escalando. Demorava demais para ler os dados em produção e sempre precisava de alguém, de um engenheiro, para pegar na nossa mão para colocar esse modelo em produção. Então a gente, no Nubank, meio que separou e criou uma ETL, né, separando o ambiente transacional e analítico, para, obviamente, tentar criar um BI no mundo de microserviços. Então o que a gente quer? Nós queremos um melhor de dois mundos. Eu tenho um ambiente transacional, que eu preciso escrever rápido, eu preciso estar guardando as informações rápido. Lembra que o Datomic é um log das minhas transações, eu preciso de alta velocidade. Ele é fragmentado, 150 microserviços. Né? E, obviamente, para colocar o modelo em produção, eu preciso de uma ajuda de um engenheiro. Né? Ó, tá pronto o meu modelo, você coloca em produção, joga por cima do muro, alguém coloca em produção para mim.
E no ambiente analítico, eu preciso de alta velocidade e disponibilidade para leitura, né? Eu preciso de alguma coisa que seja global. Descobrir em que serviço que está o dado é bem complicado. Se eu tenho uma coisa só que consegue pegar o dado em vários serviços e depois de um tempo a gente foi criando shards no banco, eu não preciso descobrir em que shard que está cada cliente, é muito bom. E com esse STL ela dá bastante autonomia para o pessoal analítico dentro do Nubank. Então agora, o que a gente está usando? Obviamente o Datomic fica lá para as transações, Spark com Scala, Databricks para análise de dados e o Python para colocar o modelo em produção. Então o que eu tenho na ETL? Eu tenho uma alta disponibilidade, eu tenho autonomia, todo mundo tem acesso a tudo, obviamente criptografado, né? Eu não tenho informação pessoal no meu banco. Qualquer um consegue colocar um dataset em produção, qualquer um. E qualquer um consegue colocar um modelo batch em produção. Ficou fácil. Fácil. Então, como é que isso funciona? Lá em cima, o cliente faz alguma coisa. Os dados vão para o Datomic, né? E lá eu estou no ambiente live. Vou descer, vou para a minha ETL. Eu tenho os logs do Datomic. Eu vou ler esses logs e vou criar diversos datasets. Eu posso criar o dataset que eu quiser. Então, obviamente, eu vou ter um dataset cru, que é o log do Datomic, e eu posso criar variantes desse dataset. Por exemplo, gastos mensais, gastos diários. Isso vão virar os datasets dos meus modelos, que é o nosso Big Data. Né? Vou salvar o dataset do modelo como um arquivo, um Parquet File, né? Que eu vou poder usar uma vez para treinar o modelo, né? Enquanto eu estiver treinando o modelo. No Python. E aí, autonomia. Posso treinar na minha máquina, posso treinar num nó, tem gente que exagera, pega um nó gigante na Amazon para treinar o modelo. Não importa. Eu salvo o pickle desse modelo para o GitHub, está salvo lá, tem o caminho do meu modelo. A partir disso, a minha própria ETL, ela vai rodar, vai pegar essas previsões do modelo e vai jogar de volta no banco. Então eu tenho as previsões, né? Vou poder rodar o meu monitoramento e a política volta para a ETL. E assim que funciona. O que eu quiser fazer, não precisa ser só o modelo também. Se eu quiser fazer um monitoramento, se eu quiser fazer um dashboard, tudo acaba funcionando assim, obviamente sem a parte do treino do modelo. Vou falar um pouco de modelos agora. Modelo no Nubank, a gente sempre começa pela métrica. Qual é a métrica que você está querendo mover? É mais importante que tudo. Porque a parte mais importante do negócio você está querendo mover. Então imagina que o Nubank tem uma grande equação. Sei lá, 60 variáveis para explicar o crescimento do Nubank ao longo do tempo. Uma projeção. Eu consigo pegar cada uma dessas variáveis e ver o quanto que eu consigo estressar elas, ou quanto que eu consigo melhorar elas, né, a fim de priorizar esse modelo. Então, sei lá, se eu tiver uma melhor previsão de risco, quanto que essa melhor previsão de risco vai valer para a gente? Se eu tiver, sei lá, se eu conseguir melhorar o meu modelo de gastos, quanto que melhorar o meu modelo de gastos vai ajudar o Nubank? Então, se o meu modelo erra muito para cima, um chute muito alto, estou gerando custo de oportunidade. Se o modelo erra muito para baixo, se o modelo erra muito para baixo, estou gerando custo de oportunidade. Se o modelo errou para cima, eu estou me expondo. Se eu diminuir a distribuição dos meus erros, quanto que isso vale em dinheiro? E aí a gente consegue priorizar todos os modelos dentro do Nubank para poder alocar os data scientists na empresa. Então, a empresa fragmentada, eu tenho os squads, mas eu tenho uma lista global de iniciativas, cada iniciativa com o seu valor, e aí eu consigo colocar os data scientists num lugar ótimo. E aí, a gente sempre discute isso. Se o AUC do modelo fosse 15% melhor, mudaria a sua decisão? Poxa, não sei, o AUC é uma medida de ranking. Se eu estou aprovando clientes para crédito, qual a diferença que faz entre o cliente ótimo e o fantástico? Nenhuma, eu vou aprovar os dois. Então existem regiões na curva que são mais importantes para a gente do que o AUC. Então o AUC de, sei lá, 80 para 90, não sei. Mas o quanto eu estou ranqueando meus clientes na região que importa para mim, vale muito mais. Então esse é um exemplo. Como eu tenho essas equações, eu consigo fazer uma estimativa de risco e taxa de aprovação e comparar dois modelos. Então eu tenho, se eu aprovasse todo mundo aleatoriamente, eu teria o meu risco lá no verde. O meu modelo 1, ele tem uma taxa
ele consegue separar meus clientes de uma forma, e o modelo 2 ele é melhor, né? Então, para um mesmo risco, eu consigo ter uma taxa de aprovação muito maior, ou maior, no meu segundo modelo. E aí sim eu consigo tomar uma decisão se eu devo ou não ir em frente. Vamos colocar esse modelo em produção que está valendo a pena. Quanto que ele está valendo a pena? Vamos lembrar, Nubank pequenininho, está crescendo, muito cliente, pouco capital. Todas as decisões que eu for tomar, elas precisam ser muito precisas. Se você falar para mim que o seu modelo vai dar lá, ele vai ser 10% melhor que o modelo anterior, é bom que ele seja. Né? Ou a gente tem que ter muita certeza disso, porque a gente está colocando o capital da empresa lá. E como a gente era muito pequeno, sempre tinha um risco muito grande em colocar modelos novos em produção. E como os dados cresceram muito, era sempre muito bom colocar modelo em produção. Então era sempre aquilo, vamos colocar modelo novo em produção. E será que ele vai ser melhor? Então é sempre bem preocupante isso. Né? Depois que eu definir a métrica que eu quero mover, que eu posso mover, eu vou olhar para o target do modelo e quando que esse modelo vai rodar. Né? E aí é onde o bicho pega. Né? A discussão, eu quero que roda 3 dias depois que fechou a conta do cliente, mas tem que rodar todo dia meia-noite. Não, eu quero um modelo diário. Não. É complicado. Aí você coloca bastante gente numa sala para chegar num consenso de qual vai ser a medida de risco, quanto tempo que a gente quer olhar. Obviamente é um processo iterativo, coloca o modelo em produção, vai acompanhando, e aí se tiver que trocar, a gente troca. Né? E é sempre um trade-off. Né? Quão longe eu quero que meu target esteja? Sei lá, eu quero olhar para risco daqui a 1 ano. Quantas linhas eu tenho para fazer uma projeção de 1 ano? Pô, não muitas. Então eu vou olhar para 6 meses. Eu tenho mais. E 3 meses, eu tenho bem mais, dá para treinar um modelo bom. Então é sempre um trade-off que a gente vai pesar, às vezes a gente testa todos esses targets para poder ver qual que é o melhor. Né? A gente tem alguns processos, e a gente é bem chato com relação a isso. Por quê? Tenho 2 riscos. Né? Eu tenho o risco de implementação, quebrou alguma coisa em produção. Não está funcionando, não está vindo dado. E eu tenho o risco daquilo que eu previ não está muito certo. Né? Ou eu fiz uma previsão errada, ou data leakage no meu modelo, está com algum problema. Então a gente tem um Model Deck, que é basicamente um checklist gigante de coisas que o Data Scientist tem que resolver antes de colocar o modelo em produção. Né? Então, no final das contas, ele acabou servindo como uma documentação nossa, né? E é até uma documentação que ela é acessível pelo resto da empresa. Então, um analista de negócio precisa trabalhar com o modelo, quer trabalhar numa política, consegue olhar para o Model Deck e entender mais ou menos o que está acontecendo. Preciso reproduzir um modelo, criar uma versão nova. Model Deck, e eu consigo pelo menos reproduzir ou entender por que determinada decisão foi tomada. Um exemplo de usar um Model Deck para entender isso eu preciso fazer um modelo para decidir quantas pessoas vão gastar nos primeiros meses como cliente. Poxa, primeiros meses depois que o cartão chegou na casa dele, primeiros meses depois que o cartão foi ativado, primeiros meses depois que o cartão saiu daqui, que ele foi aprovado, o Model Deck está lá. Né? Todos esses detalhes de implementação dos modelos. Né? Validação, de novo. É onde a gente pega bastante, né? Onde tem muita atenção. Eu preciso simular como que seria colocar o meu modelo em produção várias vezes no tempo. Então, obviamente, eu vou colocar o modelo em produção, eu não vou ver os mesmos clientes que eu vi no meu dataset de treino. Se eu estiver trabalhando com dado histórico, por exemplo, estou querendo prever gastos ao longo do tempo, então eu preciso separar isso. Eu preciso fazer validação cruzada, mas essa validação cruzada ela tem que ser fora do tempo, porque, obviamente, você tem a sazonalidade dos dados econômicos, né? Um modelo de gastos treinado até dezembro e um modelo de gastos treinado até outubro é completamente diferente, né? Por causa da sazonalidade. A gente usa muito curva de aprendizado, né? Quanto que o meu modelo está melhorando conforme eu vou adicionando mais dados nesse modelo, por causa daquele trade-off que eu mostrei para vocês no começo da apresentação. Eu tenho poucos dados históricos, então eu vou fazer um trade, eu vou buscar o melhor target para otimizar a minha métrica, mas eu também posso escolher targets um pouquinho diferentes para poder aumentar o tamanho do meu dataset.
E essas curvas de aprendizado, elas ajudam bastante, até para ver se tem algum problema, né? Se tem... Eu estou treinando um modelo de gastos, eu estou olhando a curva de aprendizado, ela está melhorando, está melhorando, está melhorando, está melhorando, tem uma queda brusca. Aí eu vou olhar, puxa, dezembro, o que eu posso tentar fazer para resolver esse problema, dado que eu não tenho histórico? Então é muito legal olhar para isso e perceber que existem ações que você pode tomar para melhorar o seu modelo. E quando a gente mostra isso para outros data scientists, tem bastante gente com experiências diferentes, eles conseguem dar uma boa ajuda para a gente. O Fkit-Learn é a nossa versão do sklearn, só que no Nubank é tudo funcional, então a gente meio que para imitar os engenheiros criou a nossa versão funcional do scikit-learn. Ela basicamente funciona... Então imagina, eu tenho dado cru lá no Datomic. Ele vai passar por uma série de funções transformando esse dado, né, até chegar no modelo. E aí, o modelo vai continuar passando esse dado por uma série de outras transformações, outras funções, que vai, no final das contas, cuspir a minha previsão. Né? Então, ele é basicamente não tem outra maneira de definir como sendo uma implementação funcional do scikit-learn, só que essa funciona. Né? E, obviamente, ajuda a manter a coesão entre os data scientists e ajuda a reproduzir os modelos, fica bem mais fácil reproduzir os modelos. Um exemplo de código, né? Eu estou criando uma regressão, né? Criei a minha função, ele vai avaliar o R quadrado dos modelos, coloco as colunas que eu estou olhando e é basicamente uma composição de várias funções. Então eu vou imputar valores categóricos, valores numéricos, vou fazer um hot encoding, vou criar minha função de previsão e vou avaliar isso. Onde? Em todos esses datasets aqui. Né? Então os dados que estão fora... Outros IDs, fora do tempo, outros IDs, fora do tempo, e obviamente eu consigo olhar para os meus scores em cada um deles, e isso vai ajudar eu a tomar minhas decisões de colocar ou não modelo em produção. Isso é ótimo para treinar o modelo quando as suas variáveis, principalmente para variável categórica, para imputação, porque você consegue simular como seria se eu tivesse colocado esse modelo em produção no passado. Um exemplo. O Nubank começou no Sudeste, e começou a expandir para o resto do Brasil. As primeiras versões dos meus modelos não tem, sei lá, Amazonas. Né? Então eu vou treinar esse modelo, mas aí ele vai, como eu estou treinando com esse pipeline, eu consigo transformar os meus categóricos conforme esses dados vão entrando no tempo. Então eu evito aquela coisa de colocar um categórico, ou colocar até a mediana no valor que está crescendo antes desse valor ser calculado. Isso é muito comum e vai causar uma diferença grande entre o que eu vou prever, como o meu modelo está acertando tanto, versus o que eu vou ver em produção. Então a ideia é ser bem chato, bem metódico com relação a como eu vou treinar o modelo, para tentar minimizar ao máximo a diferença entre o meu score de treino e o meu score de produção. Okay? De treino teste é o que acontece na produção no final das contas. Né? Beleza, eu tenho os modelos, né? Mas o modelo sozinho não serve para nada. Então a gente usa, esses modelos eles são usados em política. Então no Nubank, são muitos raros os casos em que eu tenho um modelo que ele é customer facing. Né? Por exemplo, o tradutor do Google. Né? Não, esse modelo ele é criado, vem alguém, um ser humano, vai tomar uma decisão de como esse modelo vai ser usado, e aí sim o modelo vai ser usado no final das contas. Então, criei um score de crédito. Quanto que esse score de crédito precisa? Quantos % de risco que eu estou disposto a tomar? Antigamente a gente não tinha dados. Então, Serasa, mas quanto o cara estava usando no limite de crédito dele? Não tem histórico nenhum naquela época. Então a ideia, no começo do Nubank, era, vou tentar manter o limite do cara, a utilização do limite do cara mais ou menos constante. É o que dá. E era rodado num notebook Jupyter. Né? Hoje, ela está bem mais automatizada. Então, eu tenho dois tipos de política de limite, a proativa e a reativa. Todo mês eu vou rodar a proativa e vou decidir, essas pessoas aqui eu vou aumentar o limite. E todos os meses eu vou rodar a reativa e vou falar, deixa aqui um aumento para essa pessoa, se ela pedir, está aprovado. Né? Então, eu vou entrar no app, vou bater aqui, pedir aumento de limite total. Se eu já tiver o seu aumento de limite pronto, o próprio app vai responder para você, parabéns, você recebeu um aumento de limite. E como é que ela funciona?
Eu tenho os meus modelos, eu tenho outros dados que talvez sejam necessários, né? O proativo, ele simplesmente vai ler o resultado dos modelos, vai encontrar lá o limite ótimo para dar para um cliente, dado os dados dele, e vai jogar direto no app. Então vocês vão ver que a barrinha ela vai mover para a direita. Então você pode simplesmente ir lá e aumentar o seu limite. Ou ele vai rodar a política do reativo, vai gravar uma tabela no back-end lá, ó, essas pessoas aqui, se pedir, está aprovado. Se o cliente solicita um aumento, o app já responde para ele, né? Isso está praticamente tudo automatizado. O que a gente precisa mudar são alguns assumptions, mas isso é feito de vez em quando, só quando tem atualização de política. Então, todo o processo de ajuste de limites do Nubank, ele é automatizado, né? É legal ver post na internet, vídeo, como aumentar o seu limite no Nubank. Gente, é tudo automatizado. Até dá, né? Mas você está tentando redescobrir um negócio que está, sei lá, centenas de variáveis em cada modelo, beleza, parabéns, mas não tem jeito, a gente não deixa easter egg salvo lá, se apertar 8 vezes. E tem gente que tenta, tem gente que deixa uma macro rodando para ficar pedindo aumento de limite, e quando dá, o cara fala, foi minha macro. É impressionante, mas é muito legal. Ok, até aqui, fábrica de modelo, né? Peguei os dados, criei um modelo, convenci todo mundo que esse modelo vai funcionar, convenci os data scientists que esse modelo é bom o suficiente, coloquei em produção. Beleza, né? Mas é aquilo que eu falei para vocês. Eu vou recebendo mais dados, recebendo mais dados, recebendo mais dados. Eu vou querer atualizar esses modelos, eu preciso atualizar esses modelos. Quanto melhor ficarem esses modelos, mais crédito eu vou poder dar para mais brasileiros, mais eu consigo crescer a empresa, né? Então, eu tenho aquele problema causal onde eu vou tomar uma ação em cima do meu modelo, eu vou afetar o gasto observado, eu vou afetar a realidade. Então eu preciso tomar cuidado na próxima vez que eu for testar os meus modelos, que eu for treinar os meus modelos para não viesá-los, né? Então o que nós fizemos? Nós criamos um ambiente de teste e controle, né, onde eu precisar, eu consigo ir lá e meio que comprar dados nas regiões onde eu não tenho muito dado, né? Então eu vou lá, eu crio um teste, ó, eu quero testar essa política diferente aqui com esses clientes, eu quero testar uma nova forma, eu quero colocar 2, 3, 4 modelos em produção ao mesmo tempo e quero ver como é que eles se comportam, eu quero fazer um rollout aos poucos, né? Então, basicamente o que eu quero? Eu quero gravar nesse framework de teste e controle todas as decisões que impactem nos meus clientes, né? Quero salvar tudo, quero que todo mundo consiga acessar e testar isso. Então eu quero colocar 4 modelos de limite em produção e 2 estratégias de controle para diferentes espaços no tempo. E isso tudo tem que ficar fácil para todo mundo poder analisar. Então imagina um A/B testing no tempo, né? Que eu consigo fazer com várias versões de diferentes modelos. Então o que eu tenho? Então, minha ETL, eu tenho diversas políticas ou modelos. Estou chamando de política aqui porque a política ela acaba consumindo diversos modelos. E eu tenho esse framework de experimentação. Todas essas políticas vão sair para dentro de uma serving layer, e essa serving layer vai jogar o dado, né? Ó, vocês 3 para cá, vocês 3 para cá, e ele vai separar os meus clientes. Cada um dos serviços vai tomar uma decisão baseado no valor aleatório que foi dado pela serving layer, né? Mas testar é fácil, né? É só dar um random lá e você escolhe, né? Mas não, porque eu quero que a randomização ela seja não ortogonal, né? Um exemplo que a gente usa bastante lá, aconteceu numa empresa nos Estados Unidos, eles usaram o mesmo seed para escolher aleatoriamente clientes para diferentes políticas. Então imagina que eu tenho uma política que aumenta o crédito limite de todo mundo, e eu tenho uma outra política que deixa de fazer cobrança quando a pessoa atrasa. Então você acabou de ter um problema, você vai ter um desastre no futuro, porque as mesmas pessoas vão cair em 2 políticas diferentes. Então ela não é, eu não estou otimizando 2 coisas separadas, né? Eu preciso que os números aleatórios não sejam usados, não sejam os mesmos, né? Em diferentes experimentos, né? Eu também não posso ignorar efeito de carryover.
poxa, eu estou testando uma política. Passaram-se 3 meses. E depois de 3 meses, o que eu faço? Como é que eu encadeio vários experimentos seguidos, de forma a mantê-los suficientemente analisáveis, né? E, obviamente, eu não posso viesar o teste. Então, não, eu quero fazer um teste só com os clientes que moram em São Paulo. Bom, você está viesando. Primeiro você distribui todo mundo aleatoriamente, depois você pode filtrar, depois você coloca isso dentro da sua política, mas pelo menos eu vou garantir que os números aleatórios vão ficar bem aleatórios. Beleza, eu tenho diversas políticas, diversos modelos, um monte de coisa rodando em paralelo. Eu preciso garantir que tudo está funcionando. E isso eu falo para todo mundo lá dentro do Nubank. Se você falou para mim que o seu modelo está 10% melhor que o modelo anterior, é bom que ele esteja. Senão você tem que me explicar por quê. Então, alguma coisa aconteceu. Poxa, as variáveis elas não ficam paradas no tempo lá dentro dos limites que você colocou no teu treino. O Nubank começou pequenininho, para um pessoal mais, como é que eu posso dizer, um pessoal que gosta mais de tecnologia, né? E hoje, obviamente, você está crescendo, a idade dos seus clientes ela vai aumentando. O modelo não foi treinado para a idade média que eu estou observando hoje. É normal. E essas pessoas elas vão ter comportamentos diferentes. A distribuição dos dados que eu vejo em treinamento ela nunca vai ser igual, raramente vai ser igual em produção. Então, vou mostrar para vocês um exemplo. A gente olha para todas as variáveis no modelo. Então, a gente tem uma reunião para um modelo específico, onde eu olho para todos os gráficos de todas as variáveis. Super legal. E para ver o que está acontecendo com elas. Então, eu olho para elas no tempo, eu crio esses boundaries, que é onde o meu modelo foi treinado, e eu observo o que tem acontecido em produção e o que pode quebrar o meu modelo, o que pode desviar. Poxa, às vezes eu treinei um modelo de um jeito e ele está começando a dar scores muito melhores para os meus clientes. Por que ele está dando scores muito melhores na média? Ou por que está muito pior? Quais variáveis que eu tenho nos meus modelos que estou com muitos valores faltando, valores missing? Às vezes, poxa, eu tenho 20 segundos para responder para um cliente na aprovação do crédito. Eu vou bater em vários terceiros para comprar dados deles. Se um falhar, o resultado do meu modelo vai ser completamente diferente. Então eu preciso olhar para isso, porque esses clientes vão ser aprovados ou não, e eu vou ter que dar uma boa resposta. Olha, o modelo está degradando, o modelo está melhorando, o modelo está piorando. Por quê? De preferência não porque o modelo está quebrado, mas sim porque aconteceu alguma coisa na realidade que está diferente. A mesma coisa quando eu vou comparar duas versões de modelo. Eu tenho 2 modelos em produção, estou fazendo um rollout. Então a minha versão 2 tem uma métrica lá, um AUC que eu estou olhando para ele, e é normal o AUC do modelo piorar ao longo do tempo. Os modelos eles vão degradando, é o que eu falei, a distribuição dos dados em produção é diferente. Então a gente quer ver quanto que isso está caindo, e quanto que as novas versões do modelo estão melhores do que a versão anterior. E, de preferência, esse desempenho seja consistente ao longo do tempo. Então, aqui, por exemplo, nós colocamos 2 modelos em produção ao mesmo tempo, e aí nós fomos fazendo um rollout lento, de, sei lá, 5%, 10%, 20% do modelo versão 3, e aí vai acompanhando. Poxa, eu estou olhando um target super longo, mas eu consigo olhar para o que a gente chama de early warnings. Poxa, tá bom, você está olhando para risco de 12 meses, um exemplo. O que está acontecendo no primeiro mês? Se o primeiro mês estiver muito diferente Se o primeiro mês estiver muito diferente entre os 2 modelos, eu tenho um problema. É óbvio. O pessoal de estatística deve estar... É óbvio que talvez não seja estatisticamente significante, mas é bom a gente ficar esperto. Conforme esse tempo vai passando, e eu vou ficando mais confiante com a minha nova versão do modelo, eu consigo simplesmente apagar o modelo anterior e ficar com a nova versão. O que é ótimo. No começo, quando eu entrei no Nubank, você colocava um modelo novo em produção, você apagava a luz e acendia a outra.
Era horrível, você nunca sabia como é que o negócio ia se comportar. Agora não, agora eu consigo colocar um modelo 5%, vamos vendo o que vai acontecendo, vamos monitorando. Dá até para dormir à noite quando eu troco de modelo. Então eu estou bem mais tranquilo. Por fim, estamos contratando. Muito obrigado por ter vocês aqui. Era isso que eu tinha para mostrar para vocês hoje. Obrigado, Sandor. Pessoal, a gente tem um tempinho para perguntas. Ô, Sandor, meu nome é Rodrigo. Eu queria que você falasse um pouquinho, você falou um pouquinho da organização das equipes, né, dos squads. Queria ver o seu papel, né? Eu imaginava que fosse um squad só de data science, mas eles estão espalhados nos times de negócio, né, dos assuntos, né? Por que vocês tomaram essa decisão? E um pouquinho do seu papel que dentro, porque o seu time, né, está espalhado entre os squads, como é que isso acontece? Tá. Eu não vou saber dizer por que eles tomaram essa decisão, porque eu cheguei a decisão estava tomada. Antes, até o comecinho de 2016, a gente tinha o squad Data Science. Então era um time, ele era composto mais por engenheiros do que data scientists, acho que tinha 1 ou 2 data scientists lá. E esses caras, eles eram os bravos guerreiros, porque, o negócio era muito difícil. Né? O que eu falei, a gente usava Clojure para tudo. Era bem mais engenharia do que data science. Colocar um modelo em produção era mais complicado. Conforme as coisas foram evoluindo, a ideia de separar os data scientists em squads, ela foi razoável, né? Porque aí você consegue juntar um grupo de pessoas com habilidades completamente diferentes para resolver um problema. Então hoje, por exemplo, eu tenho um grupo que ele é composto por 2 data scientists e 2 analistas e um squad lead, por exemplo, eles estão tentando resolver o problema de limites, novas políticas. Então, fica mais fácil, a interação fica melhor, a comunicação fica melhor. Por quê? O data scientist vai focar em fazer o melhor modelo possível. O analista vai focar em, eu preciso fazer essa política, eu preciso fazer esse modelo encaixar para maximizar meu lucro, por exemplo. A interação fica rápida, então é muito legal isso. Nisso, eu gasto, sei lá, metade do tempo gerindo os data scientists, dando feedback e tudo mais, mas até um pouco mais de metade do tempo, mas eu também sento lá, vamos colocar dataset em produção, vamos botar modelo em produção, eu estou trabalhando com cobranças agora, super legal trabalhar com cobranças, e assim, é bom você sentar lá com o pessoal e pôr a mão na massa para poder entender o que está acontecendo. Mais uma aqui. Opa. Primeiramente, obrigado pela palestra. A minha pergunta é um pouquinho na interseção de engenharia com data science. Eu quero saber como é que tu faz para... primeiro, qual a escala desses dados que tu está treinando teus modelos, e dado que tu não vai usar, por exemplo, uma Spark ML, que é bem mais fácil você lidar isso com larga escala, mas ele é limitado os modelos que ele tem, como tu faz para transferir os dados em Parquet para perto de onde o modelo está sendo treinado, por exemplo, um TensorFlow na GPU. Se tu usa alguma ferramenta de agendamento ou para transferir esses dados mais perto do processo Python que a máquina que está sendo treinado, o modelo. Tá. Eu tenho que admitir que nós lá no Nubank somos um pouco mimados. Eu salvo os dados no S3, pego esse Parquet e jogo ele direto no S3, né? E aí eu compro uma máquina gigante para rodar esse modelo. Então vai direto na memória. É demais. Eu quebro ele em várias partes, eu faço um sample. Eu não vejo muito problema. Hoje que o negócio está começando a ficar numa situação em que já não está dando mais. Aí você olha para o lado e fala, nós vamos ter que resolver isso. Mas por enquanto vai dentro de uma máquina gigante, sei lá, 250 de RAM, não tem muito problema. Parabéns pela apresentação. Na minha empresa eu estou formando uma equipe de Data Science e Engenharia, e tu falou essa questão de ser mais engenharia no início, migrar um pouco mais para a ciência depois. Quero saber, assim, quanto tempo isso aconteceu e quais os problemas que vocês tiveram, se teve problemas, se foi tranquilo, mais ou menos a cultura que vocês aplicaram para isso acontecer, vamos dizer, tranquilamente.
Não foi tranquilo. Cara, até hoje a gente tem uma cultura muito mais voltada para a engenharia. Né? Então, até o processo de contratação ele é bem focado no código que você escreve, ou como bem você escreve. Tem muita coisa que você tem que ir lá, sentar, colocar a mão na massa. Essa autonomia que a gente tem no Nubank, ela tem um custo. Né? E o custo é você ser mais voltado para... Você ter esse mindset mais de engenharia. Né? Então, o sonho era poder contratar gente mais especializada, mas a gente não está lá ainda. Hoje, o que a gente está fazendo? Estamos especializando os data scientists, então o chapter está meio que dividindo em dois. Estou começando a contratar machine learning engineers, e esses caras, o objetivo deles é escalar tudo que é ferramenta para os data scientists. Né? Então, como é que a gente faz para colocar um modelo em produção, diminuir risco de execução, como é que a gente faz para aumentar a autonomia. Então, eu não quero pegar, vou pegar na sua mão e vou fazer isso para você, mas a ideia é como é que eu crio os blocos para você poder empilhar, como é que eu faço o Lego para você montar o castelo. Então, essa é a ideia. Então, a gente percebeu que não vai dar para ficar sendo generalista para sempre, a gente vai precisar especializar e é bom que seja agora. Então, a gente está investindo bastante em infraestrutura, a ITL para nós ela é fantástica, por isso que eu coloquei entre aspas, é fácil colocar um modelo em produção, mas tem um custo de educação que tem que ter. Dá tempo uma perguntinha bem rápida, 2 minutos e meio. Senão... Mais uma pergunta. Como é que você vê o mercado para a contratação desses profissionais? Eu vejo um pouco de dificuldade, eu também estou montando equipe lá na minha empresa, né? E queria ver como é que foi nesse caminho você conseguir esses profissionais, se você foi treinando esses profissionais, ou se você conseguiu pegar um cara pronto, como é que foi? Boa pergunta. A gente está com vaga aberta, a gente decidiu que vai deixar essas vagas abertas o resto do ano. Eu estou bem contente com a qualidade das pessoas que estão aplicando para essa vaga. Nós tivemos mais de 1.000 inscritos para 2 vagas até hoje. Eu acho que liga mais com a pergunta do nosso colega lá. O que a gente quer? Né? Qual que é o problema que você está tentando resolver? Né? Hoje a gente conseguiu mapear o problema que eu tenho. Bom, o problema que eu tenho é eu preciso aumentar a agilidade para colocar o modelo em produção. Né? Eu não posso gastar 1 mês para colocar o modelo em produção, que já é razoavelmente rápido, mas eu quero poder sentar na minha máquina, dar um git pull, fazer a alteração que eu quiser, e empurrar esse dado para e abrir um PR e eu ter o modelo atualizado. Não está assim hoje, então está meio que mapeado, são esses engenheiros que eu quero. Tem muita gente boa no Brasil. Né? Eu falo para o pessoal lá, não são eles, o problema somos nós. O que a gente precisa? Precisa olhar no olho da pessoa e falar, essa pessoa quer, quanto tempo vai levar para ela aprender o que precisa ser aprendido? Né? Exceto o Clojure, ninguém quer aprender Clojure, mas... Dá para fazer mais uma pergunta ainda. Parabéns pela palestra. Eu tenho uma dúvida em relação às features, né? O Data Science, todos eles precisam fazer o retrabalho de pegar do raw data, identificar quais as features e fazer as transformações, ou vocês têm um feature store que fica mais fácil? Eu vou juntar isso com isso com isso e criar meu modelo. Vocês têm uma gestão de metadados, como é que funciona isso? Nós não temos uma feature store, nem uma gestão de metadados, pelo menos não da maneira que a gente gostaria, porque, como eu falei, a gente fez uma mudança tecnológica tem 1 ano e meio. Agora que a gente tem estabilidade tecnológica, agora que eu tenho certeza que o negócio não vai mudar tanto. Né? Então, o que eu tenho hoje? Eu tenho alguns datasets prontos que eles rodam em determinados pontos do tempo. Né? Então, eu tenho um dataset que roda a cada bill do cliente, a cada fatura do cliente. Eu tenho um dataset que é diário, eu tenho um dataset que é mensal, primeiro dia do mês. Eu tenho um dataset que ele existe na hora que o cliente virou cliente. Então, eu consigo reaproveitar isso. Né? E aí, o que a gente faz? Eu pego tudo isso, rodo meu modelo. Machine Learning por um motivo. E aí depois eu passo removendo as features que não interessam. Né? Mas a gente está caminhando no sentido de ter uma feature store mais fácil, ter as definições das variáveis melhores para a empresa inteira, não só para os data scientists.
Sandro, muito obrigado novamente. Obrigado.